Olá, galera! Hoje vamos falar sobre o filme Ainda Estou Aqui. Bom, começando um novo quadro aqui neste canal, o quadro Criticando, onde toda semana a gente vai trazer um tema aí que esteja hypado, que esteja em alta na internet, enfim, e vamos criticar, que é o que a gente faz de melhor, né? É isso aí, galera. O objetivo desse quadro é trazer temas aleatórios, né? Não tem um viés específico. Cinema, teatro, música, não. É para falar sobre tudo que estiver em alta aí, a gente vai tentar trazer e dar os nossos pitacos também. Hoje a gente vai começar o quadro falando sobre o filme Ainda Estou Aqui e a indicação da Fernanda Torres ao Oscar. E o primeiro ponto que a gente já tem que trazer de cara é que somos duas pessoas comuns falando sobre um filme. Somos leigos, não temos nenhum conhecimento específico sobre cinema, sobre teatro, sobre arte. Somos pessoas apenas que gostam de palpitar e dar crítica às coisas, né? Exatamente, a nossa opinião não tem que servir para nada, ela é só a nossa opinião. Então, Exato. você vai receber ela do jeito que você acha que deve ser recebida. Então, a gente não tem nenhum viés crítico, a gente não vai fazer grandes Elaborações, reflexivas, nada disso. A gente vai dar a nossa visão de mero senso comum ali, beleza? Então, começando, por que a gente trouxe esse tema e o filme pra falar? Eu acho que se você não é um alienígena perdido no planeta, você viu que o filme está em alta, né? E a Fernanda Torres, né, a atriz principal ali do filme, foi indicada ao Oscar. É a segunda mulher brasileira a ser indicada ao Oscar. A primeira, por sinal, foi a sua mãe, né, Fernanda Montenegro, em 99, com Central do Brasil. Então é um marco muito grande, é um marco muito forte. Então a gente assistiu o filme no cinema, né? E aí a gente já saiu do filme bem impactados, com bastante coisa pra gente conversar, a gente pensou em bastante coisa. E depois veio toda a repercussão da indicação do Oscar, enfim. Então a gente achou que era um tema interessante pra gente falar sobre isso com vocês. Então, uma breve introdução aí, bem por cima do filme, até para não dar nenhum spoiler, né? A gente vai tentar tomar cuidado com isso, mas pode ser que alguma coisa aqui acabe escapando. Mas, basicamente, o filme se passa na década de 70, no período ditatorial, onde o marido, né, da protagonista, né? Que é a Eunice. Que é Eunice, ele é um ex-político, né? E ele é convidado, né, pela polícia da época a dar um depoimento, né, a fazer algumas perguntas a ele. Enfim, o cara não volta e aí o resto é história, né? Eu posso ir com ele? Seu marido já volta pra casa. E aí, no caso, eles são uma família bem tradicional, assim, mora no Rio de Janeiro, Tem frente 5 à praia, filhos. tem 5 filhos. Então, uma vida muito legal, né? Até bonito de se ver assim, né? Pensando ali no contexto da época. Então, o filme vai retratar isso a princípio, né? Assim, o que deixa o enredo do filme cada vez mais instigante é justamente saber ali que aquilo ali é baseado em fatos reais, né, em uma história verídica. Exatamente. Então, isso deixa o enredo mais instigante no sentido de pensar que aquilo ali realmente aconteceu e acontecia na época da ditadura no Brasil. Então, E era mais comum do que parecia. exatamente. Né? Então é como se a gente estivesse realmente fazendo uma viagem de volta, assim, pro passado e vendo ali, eu acho que eles conseguiram retratar muito bem as dores, as angústias dos personagens, tanto dos filhos quanto da Eunice, né, que é a Fernanda Torres. Os amigos. Os amigos, né? Como tudo aconteceu, assim, como deu essa repercussão. Então eu acho que o enredo do filme em si transporta a gente realmente para esse lugar, né, ditadura, desse contexto caótico. E ao mesmo tempo tem uma coisa engraçada que a gente até comentou quando a gente saiu do filme, que a gente falou, nossa, como deveria ser bom viver naquela época no Rio de Janeiro se não fosse a ditadura, né? Porque era um clima, assim, né, tirando a ditadura, um clima boêmio, né, um clima de praia, um clima gostoso de se viver culturalmente, né, uma cultura muito forte, musical. O que mais me pegou, na verdade, eu tinha uma sensação de despreocupação, assim, né? Sim. Óbvio, se não fosse essa questão do regime. Mas tinha celular, a galera não tinha encenação. Sim.
um prazer, eram prazeres puros, assim, né? De tipo, vamos tomar um sorvete, eles iam em família, eu ia com um amigo. Cara, devia ser muito gostoso, né? O dia a dia, né? Fazer as coisas sem. Enfim, é algo que é muito mais o sentir, né? Às vezes até é difícil de explicar, né? O que o filme ele tenta transpassar, assim, né? Um ponto que eu acho que faz a gente fazer justamente essa viagem de volta pro tempo é a trilha sonora do filme, né? É uma trilha sonora que reforça muito a nossa cultura, né? A cultura ali da época e a cultura brasileira como um todo. Então, tem bastante música, né? De Tom Zé, Caetano, Erasmo Carlos, enfim, Os Mutantes, Gal Costa. Mesmo falando desse período de Tropicália, Velha Guarda, né? Tipo, eles não ficaram engessados naquela mesmice, No mesmice, né? sim. Então, tipo, eles buscaram artistas diferentes. O próprio Tom Zé, que pra mim, desse grupo aí, dessa galera aí do tropicalismo, ele é o mais autêntico. Então, Mesmo que eles tenham buscado cantores fortes e conhecidos e, enfim, da cultura, eles buscaram músicas que talvez estavam um pouco esquecidas de alguma forma, ou músicas que não são tão hypadas hoje em dia, Exato, sabe? Então eu acho que clichê da isso época. não é tão clichê assim. E isso é um ponto que, assim, fica muito forte no filme. Sim. Tem até uma cena, sem spoiler, que eles colocam ali o disco pra rodar, colocam o disco pra tocar e todos eles dançam na sala. Então mostrava também como essa parte cultural da música, né? Era muito presente, era muito forte nessa época, né? Sim. E isso acho que ajuda a gente, enquanto espectador, a voltar pra esse momento, Sim. né? Acho que a trilha sonora do filme, 10. Outro ponto acaba sendo, que eu coloquei aqui como um ponto pra gente trazer também pra esse vídeo, é a parte do contexto histórico, né? Que é óbvio, né? Tipo, diga-se de passagem, algo que nós, enquanto brasileiros, que vivemos todo esse período, né? Que foi um período bem tenso, denso e que muito marcante, e acaba sendo o principal ponto ali para desenhar toda a trama, né? O drama vivido ali pelos personagens. A gente não pode deixar de falar sobre, né, esse período ditatorial no Brasil, os impactos, o drama familiar, isso acaba sendo até um lembrete, né, para essa questão de como a gente vai olhar, como a gente deve olhar ou fazer reflexões sobre a própria democracia, algo que tipo, vale a pena a gente ter um carinho, né, na hora de fazer essas análises históricas. E o filme ele tenta trazer muito bem, né, como é que era, né, em alguns momentos específicos, né, muito obscuro, né. Sim, Acho que... e acho que lembrando também esse cenário de medo, de alerta, né, que as pessoas viviam, né. Esse ponto já é um ponto muito negativo, olhando para esse período quando a gente vê o filme, né? Acho que ele retrata bem esse contexto, realmente. E o que o Rafa falou, acho que é muito real. Quando a gente vai para um filme desse, usar um pouco desse sentimento que a gente sai como um lembrete para as nossas decisões e nossas atitudes a partir dali, politicamente, socialmente, enfim, né? A gente acaba esquecendo, né? O brasileiro, o mundo tem memória curta, né? Não só o brasileiro, mais hoje em né? dia, né? Eu acho Então, que hoje em dia a nossa memória acaba sendo mais curta. A memória é muito curta, então a gente banaliza as coisas que eram tão sérias, tão pesadas, tão graves. A gente banaliza hoje em dia porque elas já passaram, né? Exato. Aí outros dois pontos, né? O primeiro é a atuação tanto da Fernanda Torres como da Fernanda Montenegro, né? Sim. A Fernanda Torres, né, que ela acaba tendo, quem viu ou vai assistir o filme vai perceber ou percebeu que acaba sendo, maior parte do filme ela acaba fazendo o papel da Eunice, né, que é a atriz principal ali, e o como tem uma transformação da personagem, né, tipo, no início do filme, né, vivendo ali aquela vida da família, aquela família tipo, imperfeita, né, vivendo um estilo de vida super bacana, e como ela vai se desdobrando, né, com o desaparecimento, até
o momento, né, de todo o desfecho, e ela tem que se transformar numa ativista. Enfim, a vida dela, por causa desse acontecimento, a vida dela tomou outro rumo e ela consegue passar isso muito bem nessa trajetória ali no decorrer do filme, né? E eu acho que a atuação, eu nem diria só das duas, eu diria de todo mundo, do Selton Mello, de todas as filhas e filhos, enfim. A atuação deles é impecável no sentido de novo, vou bater nessa tecla de novo, te levar para esse lugar antigo, sabe? Esse lugar que já passou, assim. Eles conseguiram demonstrar muito o sentimento, assim, o sentimento de medo, a angústia, o desespero em certos pontos, em outros pontos a tranquilidade, né? Enfim, eu acho que as relações, né? Como eles conseguiram fazer uma atuação, assim, digna de Oscar, né? E a Fernanda Montenegro, por sua vez, mesmo com uma aparição mais discreta, ela acaba trazendo muito essa questão do drama, né? Tipo, aquela coisa bem impactante ali, né? Pro desfecho. Então é algo que também deve chamar a atenção, né? Que acaba sendo também, vamos dizer ali, o fim de vida da Eunice. Então acho que é muito legal, né? Tipo, um ponto muito emocionante para toda a narrativa do filme. E aí fica a pergunta final desse vídeo, que é: Ainda Estou Aqui, Fernanda Torres, merecem o hype todo que tá rolando ou não merece? O que você acha? O que você acha? A minha opinião é de que super merece o hype. É um filme que vale a pena todos os brasileiros, independente da sua opinião, do seu viés político, enfim. Vale a pena assistir por uma questão histórica mesmo, por uma questão de reconhecer ali a história que passou e que é um fato. Então eu acho que vale a pena pra todo mundo assistir, acho que vale o hype, acho que vale a torcida pro Oscar, acho que vale tudo que tá rolando, porque realmente é um filme incrível. Exato, galera, eu também vou de encontro aí com a Gabi. Eu acho que vale muito a pena, né? Na verdade, eu acho que a Fernanda Montenegro, por exemplo, já deveria ter ganhado lá com o Central do Brasil. Mas agora, de fato, a gente está tendo esse olhar novamente, né? Só pela atriz, mas pelo filme, pela construção da narrativa, né? Por como o Walter Salles conseguiu trazer essas narrativas, conseguiu tocar de fato. A gente sabe que tem diversos filmes aí de época, mas esse conseguiu retratar com uma outra ótica, então vale demais. E agora fala você pra nós aqui nos comentários, vale ou não vale? Se você discorda de algum ponto que nós trouxemos aqui também. Se você assistiu o filme, conta o que você achou, a atuação, sua perspectiva. Se tem algum outro filme, né? Ou algum outro assunto para esse novo quadro que nós estamos iniciando hoje. E enfim. já a gente volta com mais vídeos desse quadro do Criticando, com novos temas. E já se inscreve, curte, compartilha, comenta. Dá uma moral aí pra gente. Dá uma moral pra gente e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!